Bem, estamos de volta com o programa De Olho na Cidade. Nós temos aqui a grata satisfação, a honra, na verdade, de receber o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Manuel Onofre Neto. Ele vem conversar conosco, com você, telespectador do programa De Olho na Cidade, para falar sobre o Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público na sociedade? Como advogado, no exercício da minha profissão de advogado, eu convivo muito com o Ministério Público. Mas aqui eu estou como jornalista Ney Lopes Júnior e ninguém melhor do que o Procurador-Geral de Justiça para dizer porque eu ando nas ruas, doutor Manuel Onofre. Primeiro, seja bem-vindo ao programa De Olho na Cidade. E parabenizo, porque é um programa informativo, que traz para o cidadão informações extremamente apropriadas, né? No dia a dia, realmente, como o caso que aconteceu agora, trazido pelo idoso do consumidor, e é importante que o consumidor saiba os seus direitos e possa demandar e possa encaminhar de maneira correta. Parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço sua presença, mas como eu estava dizendo, eu ando muito pelas ruas e as pessoas sempre me abordam, dizendo, não, porque o Ministério Público, eu vou procurar o Ministério Público, o Ministério Público, o promotor da educação, enfim, qual é o verdadeiro papel do Ministério Público, sobretudo após a Constituição de 1988, para que os nossos telespectadores possam saber, de fato, o papel, a importância do Ministério Público para a nossa sociedade. Ney, após a Constituição de 88, o legislador constituinte disse, olha, a gente precisa de um órgão, de uma instituição autônoma, uma instituição que esteja organizada de maneira independente, sem vinculação direta ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, para poder observar algumas questões que estão aí na sociedade. Um delas é o respeito à legalidade, observância. Quando a gente fala de legalidade, que é o primeiro aspecto, não é só o que está lá escrito na lei, não, mas nos princípios, como da moralidade administrativa, como da eficiência. Então, o Ministério Público se importa com este aspecto da legalidade no sentido mais alargado possível. O Ministério Público também tem a responsabilidade da defesa da democracia, do sistema republicano, da forma como ele está previsto aí na Constituição, e dos interesses individuais indisponíveis e sociais. Ou seja, ele não é responsável pelaquela questão específica do direito, propriamente dito, do indivíduo. Do indivíduo. Como, por exemplo, eu estou faltando, está faltando o meu medicamento. Nesse caso, tem um advogado, se não for encaminhado, que a gente espera que seja dialogando, conversando com o executivo ou quem de direito, aí vai entrar o papel, como você muito bem colocou, do advogado ou do defensor público, que é aquela pessoa, dependendo da situação, que vai representar judicialmente. Mas o Ministério Público vai se importar com este fato, porque coletivamente devem existir outras questões. Várias pessoas, né? Deve existir. Aí o Ministério Público vai atuar junto à política pública, junto ao Executivo, e vai dizer qual é a questão que está aí empatando. Então, a atuação é no cuidado, nos direitos coletivos, no funcionamento da política pública como um todo, na questão da educação, da saúde, da pessoa com deficiência, do idoso. E tem uma outra atribuição, que essa é inclusive anterior à Constituição, mas tem ligação com a legalidade como um todo, que o Ministério Público é o autor, o principal responsável pela ação penal. Então, o Estado, né, como a gente está organizado, concedeu ao promotor de justiça uma responsabilidade muito grande. Fazer com que aquela pessoa, através da ação do Ministério Público, aquela pessoa, que é a ação penal, que cometeu um ato completamente fora daquilo que a gente estabelece como sendo necessária a convivência, o promotor de justiça, né, pegando os elementos de investigação, seja do inquérito policial, ou seja de uma notícia que ele mesmo teve, mas ele vá lá e peça a condenação, a responsabilização daquele sujeito, porque aquela conduta configurou-se um crime ou configurou-se um ato infracional e aí não está de acordo com a convivência, como nós somos responsáveis pela legalidade e buscamos observar esse elemento, né? Então é também responsabilidade do Ministério Público. E quais são as principais demandas da sociedade com relação ao Ministério Público? Pois é, essa é uma situação que tem se constituído de maneira diferenciada. A segurança, através dessa atuação forte, rápida, célere da instituição, ela é um dos aspectos primordiais Mas o que tem preocupado muito, houve uma discussão semana passada, né, e isso foi bem
né, levada a cabo no Estado, motores do desenvolvimento, que a gestão pública estava pautada, a corrupção é um dos principais aspectos. Porque não tem um marco, né? Tem o movimento articulado de combate à corrupção, onde a gente tem parceria com diversas instituições, mas quando a gente fala em corrupção é porque você tira dinheiro das políticas públicas que deveriam estar viabilizando essa convivência mais harmônica. Aplicados corretamente os recursos muitas vezes. E aí vai para... Desviados em alguns casos. Desviado para uma pessoa, uma única pessoa que teve a oportunidade naquele momento. Então essa é uma demanda muito forte, mas tem a demanda na área de saúde, na área da educação, na área de segurança pública, na área da infância e juventude, da assistência social, da acessibilidade. A gente tem uma questão séria no Brasil como um todo em relação ao respeito. Enfim, são diversos aspectos que cabe realmente ao promotor de justiça encaminhar o verdade e fazendo esse trabalho de cumprir os deveres e as atribuições, muitas vezes incompreendida. É importante a gente colocar, porque quando você entra em rota de colisão com alguma dessas estruturas viciadas, né, há um cuidado muito grande no Estado em relação a essas questões. Hoje, cada vez mais, a gente vem mostrando para a sociedade o que é trabalhar de forma preventiva, com responsabilidade, e esse papel do Ministério Público incompreendido, mas por poucos, por aqueles que realmente não gostariam que a atuação fosse tão positiva e tão efetiva como a que a gente tem hoje. Doutor Manoel, nós temos apenas um minuto, mas eu gostaria que o senhor pudesse responder uma pergunta que eu li, inclusive, na Tribuna do Norte. O senhor foi reeleito para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte e uma das suas bandeiras é a informatização do Ministério Público. Como é que se dará isso e quais os benefícios que a sociedade terá? Um dos principais aspectos é a sociedade. Com a informatização, a gente tem um programa como o Tribunal de Justiça tem, como outras instituições têm, e este programa eu poder acessar em qualquer lugar que eu tiver a minha demanda, que foi levada ao promotor de justiça. Como é que ela está, de que forma está. Um processo de transparência. Um processo, sobretudo, de transparência. Otimizar e a gente ganhar ainda mais essa autonomia e dar essa resposta à comunidade. Eu agradeço ao doutor Manoel por sua presença. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, o programa De Olho na Cidade vai ficando por aqui, mas amanhã você tem um encontro marcado comigo aqui às 13 horas, ao vivo, na Band Natal. Muito obrigado por sua audiência e tenha uma boa tarde. Tchau.